Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu viria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ameaça de chacina em evento com Janja Lula faz PF agir rápido. A Polícia Federal entrou em estado de alerta no início deste mês devido a uma ameaça de chacina envolvendo a festa do Grupo Prerrogativas que homenageou Janja. O evento também contou com a presença de Lula, ministros e desembargadores. As ameaças enviadas a membros do grupo, composto principalmente por advogados alinhados à esquerda, parlamentares do Partido dos Trabalhadores, incluíam uma mensagem que prometia uma chacina com dezenas de mortos, caso a celebração ocorresse. A mensagem, publicada pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, descreveu o encontro como a festa da impunidade. O advogado criminalista Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, também confirmou o recebimento da ameaça, mas afirmou que a presença do presidente já era motivo suficiente para que a segurança fosse reforçada. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, acompanhou Lula no evento e orientou que o petista evitasse circular pelo salão para sua segurança, o que o desagradou, já que desejava interagir com os convidados. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, classificou a ameaça como grave e inquietante e revelou que acionou a PF assim que tomou conhecimento do conteúdo. Em resposta, a corporação reforçou o esquema de segurança e abriu investigação para identificar os responsáveis pela intimidação. Segundo Carvalho, o grupo optou por manter a situação discreta antes do evento, evitando o alarde. Mourão e Marinho vão ao STF para liberar visitas a Braga Neto. Solicitação deve ser analisada pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador Hamilton Mourão e Rogério Marinho articulam um pedido para que parlamentares possam visitar o general da reserva Walter Braga Neto, que está preso na 1ª Divisão do Exército na Vila Militar no Rio de Janeiro, desde o último sábado. O documento deverá ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E a revista Forbes alerta que o Brasil não aguenta mais 2 anos do governo Lula. O deputado Gustavo Gar expõe a real situação do Brasil e do governo Lula. A vida do povo brasileiro vai ficar muito ruim no ano de 2025. Aqui em Brasília, o que predomina aqui no Congresso é uma atmosfera de pânico. Ninguém está conseguindo entender como que o governo conseguiu de uma forma tão rápida destruir a nossa economia. Bom, nós sabíamos que ela seria destrutiva. Nós sabíamos que viria aí um período de vacas magras. O que nós não sabíamos é que seria essa devastação que está acontecendo. E, obviamente, os passapanos profissionais do governo ficam tentando inventar narrativas de que isso é especulação do mercado. Não, isso é uma reação do mercado ao perceber de forma inconfundível que esse governo vai quebrar o Brasil. Então os investimentos começam a ir embora, as empresas param de abrir, de expandir, de treinar. Ninguém quer colocar dinheiro aqui dentro do Brasil mais. E está todo mundo dolarizando, fazendo com que o real desvalorize da forma que ele está sendo desvalorizado. E aí, preste atenção no que está acontecendo. Para tentar controlar um pouco essa ascensão estratosférica do dólar, de ontem para hoje, o governo do PT torrou 7 bilhões de dólares. São 36 bilhões de reais que foram torrados através do Banco Central, tentando controlar, despejando o dólar, vendendo o dólar das nossas reservas internacionais, que são importantíssimas para o Brasil, até para conseguir empréstimos internacionais e fundos. Torrou 36, mais de 36, uns 40 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que o governo quer aprovar um pacote de gastos, de corte de gastos, que é justamente o motivo do mercado ter percebido que esse governo não tem responsabilidade fiscal. O mercado, gente, são pessoas que querem investir, tá? São pessoas que querem colocar seu dinheiro em algo que possa dar lucro. E quando algo percebe que vai dar prejuízo, eles tiram o dinheiro.
Então o mercado, ao perceber que, mesmo com todos os sinais de um colapso econômico, de um rombo fiscal, de uma destruição econômica, o governo inventa um pacote de corte de gastos que não arranha nem a superfície do problema. Essa é uma mensagem que o mercado interpretou muito bem. Quer saber? Tô saindo do Brasil. O Brasil não tem futuro, vou para a Argentina. O dólar despenca, o real despenca e o dólar explode da forma que está explodindo. E aí o Banco Central vai e despeja nosso dinheiro para tentar controlar o dólar. E sabe qual é o resultado? Zero. A bomba explodiu de tal forma que nem o Banco Central despejando bilhões, gente, 40 bilhões de reais no pelo menos, o dólar continua subindo de uma forma, assim, impressionante. E para piorar, vai o governo e gasta 8 bilhões de reais tentando comprar o voto dos parlamentares para aprovar esse pacote de corte de gastos, que na verdade foi justamente o estopim do mercado explodir dessa forma. Então nós estamos agora essa semana, a última semana antes do recesso, o Lula tentando aprovar um pacote de corte de gastos que na verdade não vai nem arranhar a superfície do problema, que o mercado percebeu, e para aprovar esse pacote ele está injetando em emendas 8 bilhões de reais, porque os deputados votem, e senadores votem favorável ao pacote dele, porque se não votar não recebe emenda. Tá vendo? É por isso que eu tomei a decisão de eu não mexo mais com emenda. Eu não fui eleito para ficar distribuindo dinheiro público. Eu fui eleito para preservar e fiscalizar os gastos do dinheiro público, a gestão do governo federal e para legislar. Essa cultura da emenda é o que apodreceu a política no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Tudo bem que alguns deputados usam a emenda de forma correta, eu conheço vários deles, que ajudam o hospital, a organização, mas a existência da emenda é o câncer. É por isso que eu tenho quase certeza que eles vão conseguir aprovar essa porcaria que está causando esse estrago no nosso país, para que eles possam ter dinheirinho para comprar votos no ano que vem. Vergonhoso. Última semana de 2024. O pavio está aceso, é questão de tempo, essa bomba vai explodir. E assim, tudo vai ficar mais caro. Tudo. O seu custo de vida vai ficar tão mais caro que você não vai entender. Você vai ter saudade da pandemia. Parabéns para você que fez o L. Nós tentamos avisar. Eu até faço o que... Talvez você não conseguiu ser avisado da forma que nós poderíamos avisar, porque nós fomos censurados pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, pelo TSE, quando nós falávamos, vai dar merda. Nós não imaginávamos que a merda que daria seria dessa magnitude. Prepare-se, meus amigos. 2025, Brasil vira uma Venezuela. Infelizmente, a gente está tentando fazer um contingenciamento, mitigar a magnitude do estrago, mas ninguém imaginava que a capacidade destrutiva desse pessoal seria tamanha. A gente tem uma pesquisa feita pelo Poder Data, vou até pedir para o Edson colocar aí na tela para a gente uma imagem que foi feita sobre essa avaliação, essa pesquisa, na verdade, que mostra que o presidente Lula está para completar 2 anos no Palácio do Planalto. Seu trabalho é avaliado positivamente por apenas 27% dos eleitores, ou seja, o menor percentual em 24 meses. Esse são os que consideram o trabalho do petista bom ou ótimo. Essa taxa despencou 16 pontos percentuais desde o início do mandato em janeiro de 2023, quando era de 43%. Aqueles que avaliam o desempenho de Lula na presidência como ruim ou péssimo são 33%. Na posse, eram 35%. Durante o mandato, os percentuais oscilaram dentro da margem de erro de pesquisa, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Atingiram um ponto mais alto em maio deste ano, quando chegou a 37%. Então a gente tem aí, Léo, esse gráfico que mostra que a avaliação do trabalho do presidente Lula estava em 43% lá em janeiro de 2023, manteve-se ali em 41% em junho, caiu já em janeiro deste ano para 36%, depois para 29% em maio e agora para 27% em dezembro, ou seja, o menor patamar desde o início do mandato. Há ainda 35% que declaram que o trabalho pessoal do petista como presidente é regular. Outros 4% não souberam responder. O Poder Data também perguntou aos entrevistados como avaliam o governo Lula como um todo. 48% desaprovam e 45% aprovam, ou seja, o cenário não é muito positivo para o presidente Lula, não. Lembrando, Léo, essa pesquisa é do Poder Data.
Quero ouvi-lo, Borgo. Pesquisa do Poder Data, divulgada aí pelo nosso querido João Vitor Teófilo aqui na programação da Auriverde. Eu fico impressionado como ele tem gente que classifica como ótimo ou bom, né? Eu queria saber onde é que esse brasileiro vive. Não sei, vive no mundo, numa redoma, no mundo espiritual, vive fora da realidade, né? Porque o país está derretendo, o país, a cada dia que passa, nós estamos vendo o endividamento, os juros, o crescimento do dólar, o desemprego, enfim. Então é engraçado, aliás, é triste, né? A gente dá risada para não chorar, para ver onde é que esse povo mora, onde é que vive, sabe, completamente fora da realidade. Tem que desligar um pouquinho a Rede Globo, parar de ver um pouquinho a Globo News e pôr o pé no chão. Nós sabemos, óbvio, tem gente que ganha todas as crises, todas as desgraças que tem gente que ganha, óbvio, nós sabemos disso. O mercado especulativo, quem tem informação, por exemplo, que o dólar vai subir e acaba comprando o dólar, tem uma pequena fatia que ganha muito, muito, muito dinheiro com as crises em qualquer país. Tá? George Soros, por exemplo, quebrou o banco lá na Inglaterra com informações e faturando dinheiro com isso. Então nós sabemos, agora não chega a um número tão grande assim como colocado na pesquisa. E esse governo, Léo, daqui para frente é só para trás. Né? Daqui para frente só para trás. É só para trás. A gente não temos dúvida disso, porque é um governo que gasta demais, gasta errado, compra aquela política, né? Asquerosa, aquela política nojenta de quebrar o país, de enganar o povo. Nós vimos o Lula no Fantástico dizendo que não existe problema fiscal. Eu ouvi aqui a explicação do Marcon. Perfeito, perfeito. O Marcon foi cirúrgico, falando de uma língua fácil, uma linguagem fácil, e explicando para a população os problemas que nós estamos enfrentando, que terão reflexos diretos, óbvio, na vida das pessoas. E ainda, né, eu sei que é uma linguagem forte, mas eu não tenho como me expressar de outra forma, a prostituição que há no jornalismo, né? As pessoas, prostituição que eu digo, que vende a sua mente, né? Vende o seu corpo ali, a sua forma física, para enganar as pessoas. Uma blogueira lá da Globo News dizendo que a alta do dólar é culpa dos memes que estão fazendo nas redes sociais, né? A outra lá, a ex-terrorista, né? Ela dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Quer dizer, chega sabe, isso é criminoso. Tinha que pôr na cadeia essas pessoas. Mas, na verdade, cadeia, né, só para patriota, enfim. Mas é uma lavagem cerebral, é uma estupidez o que estão fazendo com o Brasil. E é o que eu sempre digo. Se as pessoas que sofressem com a destruição do país sofressem sozinhas, sabe, numa hora dessa eu estava tranquilo, comendo pipoca, dando risada. Não deixa se ferrar. É uma escolha, é o livre-arbítrio. A pessoa quer destruir com a vida dela, ela tem o direito de fazer isso, é dela. Agora, quando as escolhas erradas, quando a omissão, quando a covardia, a ignorância, a safadeza, ela ultrapassa a vida da própria pessoa e coloca a nossa vida em risco, coloca a vida dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos em risco, eu não posso concordar com uma situação dessa. Eu sei que é difícil, não é uma linha muito adotada, criticar as pessoas que tomam essas decisões, que votam, né? Que escolhem essa tem que segurar as palavras aqui, mas que escolhem essa situação do país. Né? Tem gente que acha que não pode criticar, que não pode atribuir a culpa. É culpa sim de quem vota nisso, é culpa de quem está batendo palma. Sabe? Culpa daquele... Tá dando legalidade para isso. Né? Esse pessoal, esses cretinos da Faria Lima, que ficava lá fazendo L. Não, mas eu vi o Armínio Fraga esses dias. Porque eu votei no Lula, não me arrependo, mas eu estou preocupado. Verdade, ô cara pálida, palhaço. Olha o que está acontecendo com o Brasil. É inadmissível, principalmente vindo dessas pessoas com alto grau de instrução, de conhecimento, de achar que iam descondenar o ex-ladrão e que seria tudo bem, que ninguém voltaria no local do crime, que ninguém voltaria a roubar, que ninguém voltaria a gastar demasiadamente, sem ter previsão de arrecadação. Quer dizer, quem que não viu isso aí? E por outro lado, essa imprensa canalha, sabe? Essas prostitutas da comunicação enganando o povo, recebendo dinheiro, enganando o povo, colocando a culpa da alta do dólar em memes da internet. Meu Deus do céu!
Isso é criminoso. Isso é um crime. Devia estar na cadeia uma pessoa dessa. Porque leva, sabe, ilude boa parte da população a acreditar que isso é verdade. A outra colocando a culpa da alta do dólar no Bolsonaro, meu Deus. O que é isso? Bolsonaro pegou uma crise, uma pandemia, uma coisa absurda, pegou o mundo inteiro, não tinha previsão nenhuma, guerra. Isso. E ainda mesmo assim colocando o dólar abaixo bem abaixo do que está hoje. Quer dizer, isso é um desgoverno, um descalabro. Agora, finalizando a desaprovação do Lula, né, só não está maior porque nós temos um circo, o circo da censura, o circo da ditadura, da perseguição no Brasil, aonde eles colocam ali como foco, né, prisão do Braga Neto, prisão de não sei quem, prisão de não sei quem, e vão vir agora com a prisão do Bolsonaro, né, para tirar o foco, tira. Aí o Lula vai lá, caiu no banquinho, teve que fazer uma cirurgia, agora está na UTI, morre, não morre, é ele, não é, quer dizer, tudo para tirar o foco. O país está derretendo. E lá na frente, né, eles têm uma carta na manga. Lá na frente, se o país chegar num ponto de insolvência mesmo, uma coisa assim absurda, que é para onde tudo caminha, eles chegam pro Lula e falam, Lula, troca, tá? Vem pro banco de reserva, vai passear, vai curtir a grana que você tomou, que é o que ele gosta de fazer isso aí, ele com a Janja viajando, e aí põe o Alckmin dizendo o seguinte, olha, prenderam o Bolsonaro, limparam, agora vem o Alckmin, agora vai restabelecer a democracia. Quer dizer, é um cenário de filme de terror o que estão fazendo com o Brasil. Ainda o deputado federal Nicolas Ferreira manda recado para o STF e ameaça ministros ao vivo em coletiva. Veja o vídeo. Líder Zuco, bom dia a todos. Daniel Silveira, Zé Trovão, Deltan Delanhol, Giovana Federal, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Gayer, Ramagem, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira. Esses são alguns nomes e a minha pergunta é o que eles têm em comum. O que eles têm em comum é que todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, seja por busca e apreensão, seja por prisão, como está Daniel Silveira, seja como Zé Trovão, que tomou posse com tornozeleira eletrônica, seja por busca e apreensão, como o Jordi aconteceu sendo líder da oposição, sendo como a Carla Zambelli, também da mesma forma. Ou seja, o que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF, por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se em diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder se defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa, certo dia, me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo, ele é aqui, ó. O mundo, ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula, também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República, que é ainda manipulado por ministros do STF, votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou
para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu virei como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que acham não, que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.